Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, então como prometido, vamos. Separei 3 exercícios aqui para vocês, tá? Vamos resolver aqui junto comigo. Presta bastante atenção que eu separei uns exercícios bem legais que vão aplicar toda a disciplina desde o primeiro dia de aula, tá? Então são esses exercícios que são interessantes pra gente e pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício aqui é de bocal, tá? Então eu vou ler aqui com vocês, né? O vapor entra em um bocal bem isolado a 200 libras força por polegada ao quadrado, 500 graus Fahrenheit, com uma velocidade de 200 feet por segundo e sai a 60 libras força por polegada ao quadrado, com uma velocidade de 1700 feet por segundo. Para operação em estado estacionário e desprezando os efeitos de energia potencial, determine a temperatura de saída. Ok, então vamos lá. Vou fazer o desenho aqui de um bocal rapidamente. Vou fazer em preto. Aqui. Fazer aqui. Ficou um pouquinho torto, mas sem problema. Então tá aqui o meu bocal. Vamos ilustrar aqui o que está acontecendo, né? Vou colocar em vermelho. Vamos lá. Então eu vou chamar aqui a saída do bocal de 2 e vou chamar a entrada do bocal aqui de 1, né? Então o que está saindo aqui, ele fala que a pressão na saída é igual a 60 libra força por polegada ao quadrado, né? E ele também fala que a velocidade na saída do vapor é de 1700 feet por segundo, né? E aqui na entrada, só botando a direção aqui, né, o sentido, a pressão na entrada é igual a 200 libra força por polegada ao quadrado. A temperatura aqui na entrada é de 500 graus Fahrenheit, né? E a velocidade na entrada, é de 200 feet por segundo. Então, beleza. Pessoal, quando você não tem a mínima ideia de como começar um exercício desse, sempre começa pelo balanço de energia, que depois vai aparecendo as coisas para vocês e acho que vai abrindo mais a cabeça, tá? Então ele quer saber a temperatura de saída em graus Fahrenheit. Como que a gente vai calcular isso? Vamos começar aplicando o balanço de energia, tá? Para o bocal. Então vamos lá. Balanço de energia para o bocal. Então a gente sabe que é um volume de controle, né? Porque tem fluxo de massa entrando e fluxo de massa saindo. Então, se for ver aqui, é o balanço de taxa de energia, né? Para um volume de controle. Como que era mesmo essa equação? Variação da energia no interior do volume de controle em função do tempo vai ser igual ao Q ponto VC menos o W ponto VC mais o somatório de tudo que entra, o I é de inlet, lembra? Que é na entrada, que eu já falei. Então dá entalpia na entrada, mais VI ao quadrado sobre 2, mais GZI, menos
tudo que sai, né? O E de exit. M.E, HE, mais VE ao quadrado sobre 2, mais GZE. Legal, né? Então vamos lá. Vamos aplicar as considerações aqui. Ele fala que o sistema está em regime permanente, né, ou estado estacionário. Então o primeiro termo aqui é zero, né, porque as propriedades não vão variar com o tempo. Tá? E o que mais? Ele fala que para a operação em estado estacionário, desprezando os efeitos de energia potencial, determina a temperatura na saída em graus Fahrenheit. Ele não fala nada de fonte de calor, né, com o bocal aqui. Então eu posso desconsiderar, lembra que eu falei para vocês? Quando não falar, tu pode desconsiderar também a transferência de calor através da fronteira, né, da superfície de controle do seu volume de controle. Trabalho de eixo. Eu vou ter trabalho de eixo aqui no meu bocal? Não tenho trabalho de eixo, né? Então, esse termo aqui também zero. O que mais que ele falou? Energia potencial desprezada, né? Ok. Então, fazendo o balanço de massa, para o bocal, o que ele vai me dizer? Né? O que está entrando vai ser igual ao que está saindo, né? Não tem nada vazando ali. Então, se eu aplicar o balanço de massa, eu vou ter que a vazão mássica que está entrando vai ser igual à vazão mássica que está saindo, que vai ser igual a M ponto, né? Sendo que o bocal só tem uma entrada aqui e uma saída aqui, que é o 2, né? Então, aplicando isso na equação, né, com essas considerações, vai ficar 0 é igual a vazão mássica de HI menos H2, estou colocando em evidência já, né, a vazão mássica, mais, deixa eu botar entre colchetes aqui, mais a energia cinética, né, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado dividido por 2. Dividindo toda a equação, né, dos dois lados aqui pela vazão mássica, eu vou ter o quê? 0 é igual, ou passando a vazão mássica para cá, né, dividindo, vai ficar 0 é igual a H1 menos H2, né, entalpia específica na entrada menos a entalpia específica na saída, mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2. Tá? Então a gente chegou aqui na equação, né, do balanço de taxa de energia para o bocal. Acho que eu já havia feito isso na aula passada para vocês, né? Mas resolvendo o exercício eu não ia colocar direto essa equação aqui. Lembra que eu falei para vocês? Por que eu não coloco direto? Tá? Porque vocês têm que aprender a equação completa, porque se o exercício falar, se tiver em regime transiente, esse primeiro termo não zera, né? Se tiver uma transferência de calor, esse termo aqui também não vai zerar, né? Com a vizinhança. O que mais? E se ele considerar também a energia potencial, vai entrar mais um termo aqui da energia potencial, que seria G, Z1 menos Z2, né? Então, essa equação aqui é com essas considerações e simplificações, tá? E aí, pessoal, o que falta então? As velocidades eu tenho, né? Eu tenho V1 e tenho V2, não tenho? Então eu consigo substituir aqui. Eu não tenho a entalpia, né? H1 e não tenho a entalpia H2, não é isso? Ok, só que olha as informações que ele me deu. Na entrada 1, ele me deu a temperatura
de entrada, né? E na saída ele não me deu a temperatura. Se ele me deu a temperatura na entrada, através da tabela T4E, eu consigo descobrir qual que é a entalpia específica aqui na entrada, no 1. E daí, pela equação aqui, eu consigo calcular a entalpia específica na saída. E através da entalpia, eu tendo a entalpia específica na saída, eu consigo ir na mesma tabela lá e ver qual que é a temperatura para aquela entalpia específica. E assim a gente termina o exercício. Tá? Então, basicamente é isso. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou isolar aqui a entalpia 2, que é o que a gente vai ter que calcular aqui através da equação. A entalpia 1 é só olhar a tabela, como eu disse. Então, H1 mais, passei o H2 para lá, tá, pessoal? Mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2, tá? Agora é só achar esses valores e começar a substituir. Então, o H1, a gente consegue achar ele pela tabela T4E, porque está em unidades inglesas, né, pessoal? Então eu tenho a temperatura, né? Eu tenho a temperatura de 500 graus Fahrenheit, que ele me deu lá o exercício, e ele me deu também a pressão, tá? De 200 libra-força por polegada ao quadrado. Então, tendo isso daí, olhando a tabela lá, eu acho que não precisa interpolar, tá? Então, o H1 vai ser igual a... Então, meu H1 vai ser igual a 1268,8 BTU por libra. Agora ficou fácil, né, pessoal? Vamos achar o H2 agora substituindo os valores ali na equação. Então, H2 vai substituir 1268,8, substituindo H1 ali, né? BTU por libra-massa, mais as velocidades ao quadrado, 200 ao quadrado, menos 1700 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Fit ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Pessoal, não vamos precisar fazer algumas modificações, né? Porque olha só, eu tenho BTU por libra-massa e tenho Fit ao quadrado por segundo ao quadrado, né? O que eu preciso fazer? Para eu somar esses dois termos aqui, as unidades têm que estar iguais, né? E como eu quero a entalpia e a entalpia em BTU por libra, eu tenho que mudar essas unidades aqui para BTU por libra-massa, né? É isso aqui que vocês se embanando bastante nas provas, né? Mas tem que aprender, tá, pessoal? Então vamos fazer aquele esqueminha de ficar multiplicando aqui as unidades. Eu sei que 1 libra-força, e isso aqui é treino, tá, pessoal? E tem tudo no livro aí de vocês, essas tabelas de conversões. Eu sei que 1 libra-força, deixa eu só ver se está gravando aqui direitinho. Tá. Eu sei que 1 libra-força equivale a 32,2 libra vezes fit por segundo ao quadrado. E eu fiz até para vocês na primeira aula lá que eu falo sobre unidades, eu fiz porque que 1 libra-força equivale a isso daqui, tá? Eu até fiz lá, é a segunda lei de Newton, tá? Força é igual a massa vezes a aceleração. Vezes, como tem que ter o BTU em cima, olha só, embaixo tem que ficar o libra-massa. Então esse libra-massa vai ter que ficar. Eu vou ter que sumir com esse fit por segundo ao quadrado e vou ter que sumir com esse libra-força, né? Quer dizer, o fit por segundo ao quadrado vai sumir aqui já, né? Eu preciso sumir com esse libra-força, tá? Porque, ó, isso aqui vai sumir com isso daqui. Aí ficou libra-força por libra-massa. Eu preciso transformar esse libra-força agora em BTU. Só que eu sei que 1 BTU ele equivale a 778 fit vezes libra-força, tá? Como aqui não era fit ao quadrado, né?
com esse fit vai cortar com aquele quadrado de lá. E o libra-força vai cortar com esse libra-força aqui. Então sobrou BTU por libra-massa. Agora sim eu posso fazer toda a conta aqui, tá? Então H2 vai ser igual a 1268,8 BTU por libra-massa, mais... Opa, vai ficar menos aqui. Menos? É, vai ficar menos porque tem a velocidade aqui, né? É isso mesmo. Então vamos lá, menos 56,88 BTU por libra. Então nosso H2 vai ser igual a 1211,92 BTU por libra-massa. Então, sabendo que a pressão na saída é igual a 60 libra-força por polegada ao quadrado e que H2 é igual a 1211,92 BTU por libra-massa, vai ter que interpolar, tá, pessoal? Se vocês forem lá na tabela, tá? Vocês vão ter que interpolar na mesma tabela lá na T9, na T4E, né? Na tabela T4E. Se vocês forem interpolar, vai ficar assim, ó. Vou até interpolar aqui para vocês, porque eu fiz aqui na minha resolução. Então vou interpolar aqui para vocês, ó. 400 menos 350. Pena que eu não estou com a tabela aqui agora. Eu ia mostrando para vocês. 1233,5. Mas como eu não fiz nenhuma interpolação no exercício, eu vou fazer aqui para vocês. Tem gente que já faz direto, tem gente que faz direto na calculadora, não tem problema. Só cuidado para não errar, né? Com certeza não ia dar o valor, né, pessoal? Ia ter que interpolar. Então, interpolando, eu vou ter que a temperatura T2, fazendo essas contas aí, vai ser igual a 357,3 graus Fahrenheit. Pessoal, tá vendo? O exercício não é difícil, mas se você não tem prática, né, você já fica desesperado, né? Por que fica desesperado? Porque eu falo assim, ó, determina a temperatura de saída. Aí você olha a equação aqui não tem temperatura, né? O balanço de taxa de energia para um volume de controle. E aí você vai ter que pegar a temperatura só através da entalpia específica e usando as tabelas, né? Por isso que quanto mais vocês usarem as tabelas, mais craques vocês ficam nisso, né? O negócio já sai mais fácil, tá? Mas você vê, parte matemática, essas coisas é simples. Tem que ter cuidado só com as unidades, né? Tem muita gente que na prova chegava e já somava esses dois termos aqui e não estava nem aí para unidade, né? Então não pode, tá, pessoal? Bom, vamos para o próximo exercício aqui, porque senão vai levar muito tempo. Tem 18 minutos aqui. Olha só. Deixa eu pegar aqui. 5.68. Vocês estão vendo que eu tirei tudo daquele livrinho lá, né, do girassol lá, tá? Uma instalação de potência simples de turbina a gás operando em estado estacionário é ilustrada aqui esquematicamente, né? Então você tem um compressor ligado por um eixo aqui na turbina, né? E esse sistema todo vai dar um trabalho líquido aqui que pode estar acoplado, sei lá, a um gerador de energia, alguma coisa, né? A instalação consiste em um compressor de ar montado no mesmo eixo da turbina, eu já falei. Os dados relevantes são fornecidos na figura. Os efeitos de energia cinética e potencial são desprezíveis. E o compressor e a turbina operam adiabaticamente. Ótimo, já vai facilitar a nossa vida, né? Utilizando o modelo de gás ideal, determine a potência sugerida pelo compressor e a potência líquida desenvolvida em HP. Tá?
Pessoal, a potência líquida é a potência do compressor, é a potência da turbina menos a potência do compressor em módulo, tá? Então só para lembrar aqui, vou deixar anotado aqui do lado, tá? Potência líquida ela é igual a potência da turbina menos o módulo, né, da potência do compressor, tá? É isso aqui que ele quer achar essa potência líquida aqui, que é essa daqui, tá? Então o que eu vou precisar achar? Eu vou precisar achar a potência da turbina e vou precisar achar a potência do compressor e aí eu tenho o resultado final. Os dados ele deu aqui, né? Então olha só, aqui no exercício, os caras muito doidos, né? Ele colocou saída de ar, não é a saída de ar não, pessoal. Aqui é a entrada de ar e aqui é a saída, tá? Deixa eu ver se dá pra escrever aqui em cima da figura. Aqui é a saída. Opa. Ah, não, deu problema aqui. Meu Deus do céu. Poxa. Eu vou fazer uma outra gravação, pessoal. Deu problema, eu vou abrir de novo e vou continuar daquele exercício, tá bom? Só pra não perder o primeiro exercício lá inteiro. Então vão ter 2 vídeos, ok? Então, até mais.